Irmãos, nesta igreja nós temos exposto o livro de Gênesis desde o ano passado, desde mais ou menos aí metade de fevereiro, nós iniciamos a exposição em Gênesis, e todos os domingos nós olhamos uma parte do livro de Gênesis, praticamente todo ele, de forma sequencial. E hoje nós chegamos no capítulo 38, e o capítulo 38 é um capítulo pesado. É um capítulo onde a feiura do pecado se torna muito evidente. Nós veremos Judá cometendo torpezas. Longe desse capítulo ser para nós um exemplo de como devemos agir. Aliás, é um alerta para nós, de como o coração é capaz de fazer coisas terríveis. E Judá caminhou nesta direção. Eu gostaria de ler com você essa história. Está no capítulo 38 de Gênesis. Diz assim: aconteceu por este tempo que Judá se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua. E ele a tomou por mulher e a possuiu, e ela concebeu e deu à luz um filho. O pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz a um filho. E este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda, e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que a possuía, a mulher de seu irmão deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tímina para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes da sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois havia encoberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dá-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu. E ela concebeu dele. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: não encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achastes.
Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas, eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Respondeu Judá e disse, vamos ler. Mais justa é ela do que eu, porque não o dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste ainda? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio escarnado, e lhe chamaram Zera. Vamos orar? Deus, diante de um texto tão desafiador como este, alimente a nossa alma, ó Pai. Nos faça ver a feiura do pecado, nos faça odiar o pecado, mas nos faça ver um Deus que é capaz de redimir histórias feias como esta, e nos faça encantar com o Deus que redime as nossas histórias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um filho da promessa precisa ser resgatado. Este é o tema que eu gostaria de olhar com você nessa noite. Um filho da promessa precisa ser resgatado. Se você não veio domingo passado, nós localizamos, sintonizamos aqueles que estavam aqui no capítulo 37, dentro daquilo que é chamado da história conhecida como a história de José. A partir do capítulo 37 você vê muitas coisas envolvendo José, e normalmente as pessoas dizem, essa é a história de José. Até o capítulo 39, que você vai ver na sequência, você vai ver José na casa de Potifar. Mas nós vimos claramente no texto, que o capítulo 37 até o capítulo 50 não é a história de José apenas. Também é de José. Mas a história começa dizendo, esta é a história dos filhos de Jacó, esta é a história de Jacó. Este é o Toledote de Jacó, a sequência de Jacó. E a partir daí você vê o que acontece com os filhos de Jacó. O capítulo 37 a gente encontra o filho amado de Jacó, José, sendo vendido. O capítulo termina com ele sendo levado, traído pelos próprios irmãos. No primeiro momento queriam matá-lo, mas Judá resolve dar uma ideia, dizendo, não, vamos vender ele, porque ele é nosso irmão, a gente não pode tirar a vida dele. E aí vendem ele. Há um grupo de ismaelitas, descendente de Ismael, e aí você vê o povo da aliança entregando um filho da aliança nas mãos daqueles que tinham sido rejeitados, os ismaelitas. E eles vão para o Egito. E talvez você diz, precisamos resgatar um filho da aliança. Há um filho da aliança que precisa ser resgatado. E talvez se você não conhecesse a história, você esperava para ver o que vai acontecer com José. Os irmãos chegam e contam para o pai, dizendo, olha, José, está aqui as roupinhas dele, olha aqui a túnica que você fez. Será essa a túnica do seu filho? E aí Jacó chega à conclusão dizendo, sim, é a túnica do meu filho. Um animal deve ter matado. E Jacó se recusa a ser consolado. E você diz, e agora? Será que um filho da aliança, um daqueles filhos de Jacó, vai continuar nas mãos dos ismaelitas ou no Egito? O que vai acontecer com ele? Ele precisa ser resgatado. Mas nós esquecemos que há mais filhos da aliança que precisam de um resgate maior. O capítulo 38 vem mostrar para nós que quem está precisando do maior resgate não é José, é Judá. Judá é um personagem extremamente importante. O capítulo 37 até o capítulo 50 vai mostrar a relação do povo de Deus, dos patriarcas. E José vai ser aquele que Deus vai usar para preservar a vida de todo o povo de Deus. Vai preservar a vida dos irmãos dele. Vai preservar a vida de Judá. Porque Judá é de quem vai vir o que vai reinar sobre Israel.
Quando você está lendo primeiramente essa história, se você não soubesse do final, você coloca a expectativa de que o rei vai vir de Jacó, de José, melhor dizendo. Ele tem todos os predicados. Ele parece moralmente melhor do que todos os outros. Mas não. Os leitores originais de Gênesis, eles conheciam a tradição que já tinha sido contada. Alguns aí eram da tribo de Judá. Outros eram das tribos que derivaram de José. E eles sabiam que tinha uma promessa de que um descendente de Judá iria ser levantado para reinar. Um verdadeiro leão da tribo de Judá. E essa história vem mostrar para nós o quanto que Judá só pode ser o que ele se tornou por causa da graça de Deus. Um filho da promessa que precisava ser resgatado em última instância, não é aquele que estava fisicamente escravizado, mas aquele que estava com o coração escravizado, que era Judá. E é isso que a história está mostrando para nós. E eu gostaria que nós víssemos então, dentro desses paralelos aqui. Judá vai aparecer, irmãos, mais à frente dessa história. E Judá vai ser quem vai estar disposto a se sacrificar num momento da história. Judá vai ser transformado. E nós veremos, alguns domingos depois, a evidência da transformação dele. Mas hoje o que nós veremos é a feiura do pecado dele. E o ponto em que a graça age para prepará-lo para ser o Judá do final da história. É interessante que o capítulo 38, você não deve ler essa história de forma apenas sequencial temporalmente, no sentido do seguinte: o capítulo 39 você encontra aí quem? José na casa de Potifar, e a história conhecida com a mulher de Potifar. Tá, essa história de José na casa de Potifar vem depois de toda essa história envolvendo Judá? Não. Acontece simultaneamente. Judá aqui vai morar em um lugar, Judá vai ter tempo de casar, de ter 3 filhos, de um dos filhos casar com uma mulher, morrer, outro filho casar, morrer, e ele aí tem toda a história que você já viu lendo e você já acompanhou a leitura. Alguns estudiosos dizem que durou em torno de 20 anos, todo este capítulo 38 que nós lemos. O que está acontecendo aqui é como Deus está trabalhando em Judá. No capítulo 39, como Deus estava trabalhando em José. As coisas estavam acontecendo simultaneamente ao longo de todo um período. Mais à frente o autor vai encontrar esses 2 personagens, o José e o Judá. E todos os irmãos. Então é isso que você deve ver nesse paralelo histórico da história. Então eu quero olhar com você. Um filho da promessa precisa ser resgatado. Há alguém que está em perigo maior do que José. Essa é a primeira lição. Alguém em um perigo maior. Olha então as características deste perigo aí presente. Judá e a sua busca de viver longe da família, da aliança. Olha como começa a história, vamos ler? Aconteceu por esse tempo. Que esse tempo é esse? Esse tempo depois que eles venderam José para o Egito, voltaram, falaram para o pai se recusou. Durante esse tempo aí, Judá resolveu tomar um caminho diferente depois. Vamos ler? Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Irmãos, o que é isso que está acontecendo? Judá está se apartando dos filhos da promessa, dos patriarcas, da família da aliança. Deus, quando chamou Abraão, Deus disse: Abraão, a sua família vai ser bênção no mundo. Não está parecendo que está acontecendo nada de bênção. A família parece que está se desintegrando. A briga, ódio entre os irmãos, um é vendido e o outro vaza fora. Dois filhos de Jacó estão fora da convivência com os irmãos. José foi retirado, levado escravo. Por isso que ele não está junto do pai. Judá não. Judá vai intencionalmente sair de dentro da casa, do convívio, do círculo. E Judá está virando as costas para uma série de promessas aqui.
Deus disse, ele sabia, havia promessas. Aquela era a família que viria o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. E Judá simplesmente vira as costas para isso. Judá deixou os seus irmãos assim como José deixou, porém José foi vendido. Judá foi atraído pelos prazeres do mundo. José chora por estar longe dos seus. Judá caminha em direção de se afastar do povo de Deus. Irmãos, Judá não faz essa decisão assim de um tempo curto. Como eu disse, ele chega lá, ele casa, ele tem 3 filhos, ele está ficando muito tempo fora do povo. O que Judá faz é algo sério. Judá é um homem sofrido por diversas coisas. Essa família é disfuncional. Judá é filho de uma mulher chamada Lia. E Lia não foi a esposa que Jacó amou. Jacó amou Raquel e não Lia. Lia foi a esposa que Jacó teve que tê-la por falta de... por uma forma do pai de Lia enganá-lo. E ele, ao casar com Lia, Jacó não amava ela. E Deus fez com que Lia desse filhos. E Lia teve 4, e Judá é o 4º filho. Mas ele não é o filho amado, nem do pai, e ele é o filho que a Lia colocava como se fosse, agora eu vou conseguir conquistar o coração do meu marido. Era mais que um instrumento utilizado. Judá já tinha percebido de que ele não era o queridinho de casa. Além da túnica ter sido dada para José, um outro momento anterior, quando Jacó está se sentindo ameaçado, ele caminha com a sua família e com seus filhos, e Esaú está para vir ao seu encontro, Jacó toma uma decisão de dividir a sua família em grupos. E ele coloca primeiro os filhos das servas, de Bila e de Zipa. Depois ele coloca os filhos de Lia. E só depois os filhos de Raquel, que é José e Benjamim. Pensa Judá vendo isso. Olha, por que aquele povo está atrás lá? Por que eles não estão aqui? Talvez Lia dissesse, sabe por quê? Porque o seu pai, se alguém tiver que morrer, que morra a gente, não aquele povo de lá. Irmãos, ao longo do tempo, a gente percebe que as pessoas sofrem pelas mais diferentes razões. Não há só vilão e não há só mocinho. A nossa história é muito mais complexa. As telhas, as linhas da nossa história são extremamente marcadas por diversos tons. Há uma frase dentro da área do aconselhamento bíblico muito famosa, que é a seguinte: pecadores sofrem e sofredores pecam. No sentido de que uma coisa não anula a outra. Judá faz coisas terríveis, mas Judá é vítima de coisas terríveis. Mas o fato de Judá ser vítima de erros não dá a ele o direito de errar. Irmãos, sabe que eu e você, às vezes, nós somos um filho assim dentro desse povo de Deus. Um filho machucado por diversas coisas. Um filho que nós não sentimos muito que parte desta família. E a gente acha que se a gente virar as costas para ela, nós podemos começar a vida de um jeito melhor, de um jeito que a gente será mais feliz. E a história de Judá vem para dizer, não há felicidade longe do povo da aliança. Não há. Mas Judá está longe de ser o herói. Ele apareceu dando a ideia de vender o irmão. E agora ele aparece como aquele que coloca em risco a linhagem. Sabe o que ele faz lá naquela terra? Ele casa com pessoas que Deus havia dito, não pode casar. Ele está agindo como um ímpio. Abraão tinha uma preocupação enorme com quem Isaac casa. Ele diz, olha, sabe de uma coisa, meu servo? Vai lá nos meus parentes, busque alguém lá. Não, por gentileza, de modo algum leve Isaac para lá. Ele tem que ficar na terra prometida, mas faça de tudo para ele casar com alguém da nossa linhagem. Não deixe ele casar com esse povo. Porque Deus havia dito que destruiria os moradores de Canaã depois de um tempo.
Isaac tem filhos, e Isaac quer que os filhos dele casem com o povo da aliança, com o povo vinculado à sua descendência. Judá não está nem aí para isso. Intencionalmente, ele rompe isso. E ao chegar naquela região, ao casar com descrentes, ele tem filhos. E aí você está pensando na linhagem. Você diz, será que vai vir daqui a linhagem prometida? Não. Olha as características destes filhos aí presente. Um Judá agindo como descrente, casa com descrente e tem filhos descrentes. Olha lá o verso de número 5. Desculpa, verso 6. Então ele tem 3 filhos, né? Onã e Selá. Olha o verso de número 6. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. Lembra, primogênito é aquele que humanamente as pessoas acreditam que vai levar a descendência adiante. E Judá está tendo 3 filhos, está dando o jeito do filho dele casar com alguém daquela terra. Ele está dizendo, a minha descendência vai ser uma descendência misturada com esse povo. Ele está virando as costas para o povo da aliança. É grave. Mas olha quem é esse homem chamado porém, vamos ler, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. A Bíblia não fala muito o que ele fez, como que ele vivia, agora ele era perverso, ao ponto de Deus fazê-lo morrer. Deus matou esse cara. O juízo de Deus recaiu sobre a casa de Judá. Judá que viu o pai chorar a morte, pseudo-morte de José, sabendo que José não estava morto, ele não se compadece, ele deixa que a mentira prospere, agora ele vê o filho morrer. Mas aí ele tem uma ideia, diz, temos que suscitar a descendência. E aí ele pega o outro filho, Onã, e diz, case com Tamar. E não está errado aqui pela lei da época. A Bíblia diz uma lei chamada levirato. Quando alguém era casado e viesse a falecer sem que gerasse filhos, era obrigação que o irmão assumisse aquela família da viúva e gerasse descendência aí. E o descendente não seria dele. O descendente iria suscitar o nome do irmão que havia morrido. Você vê muito isso na história de Ruth, por exemplo. A necessidade de um resgatador acontecendo lá. Então isso aqui está dentro da lei em si. E aí então vem Onã. Só que Onã, ele é ímpio. Ele é ímpio. E sabe o que ele faz? Olha lá o verso 8. Verso 9. Sabia, porém, Onã, que o filho, vamos ler? Que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seus irmãos. Ele está pensando em herança. Se suscitar a descendência, a herança vai ser dada aos filhos aqui, como se fosse do irmão morto. Ele diz, não. Ele aceita casar, ele aceita usar a mulher sexualmente, mas ele não faz aquilo que era o propósito da lei, gerar descendência lá. E sabe o que Deus faz com esse homem? Mata. Mata ele. Mas que história de Judá. Um homem longe do povo da aliança, casado com descrente, tendo filhos ímpios e agindo como ímpio. E o que você não encontra em Judá aqui? Nenhuma visão de arrependimento. Judá é um homem cego para os seus erros. Às vezes nós agimos assim, quando nós estamos longe do povo da aliança, facilmente nós cegamos os nossos olhos para os nossos erros. E olha como que Judá pensa disso. Judá diz, sabe de uma coisa? Quem mata esses meninos é essa mulher. Aí ele diz, eu não vou dar o outro filho de jeito nenhum. Ele não acha que os filhos dele é que eram mal diante do Senhor. Às vezes nós pais somos assim, né? O problema é o amiguinho da escola dele. Ei, menino bagunceiro. A amiguinha lá é bagunceira demais. Os nossos são joias, né? Só que todo pai fala e pensa a mesma coisa. Esse Judá está cego. Ele não vê que esses meninos são descrentes e rebeldes.
O pecado cega os nossos olhos. Talvez você venha aqui e você está cego. E se você está entre o povo de Deus, você está sendo exortado para dizer, abra o teu olho. A solução não é você virar as costas e nunca mais voltar para o meio do povo. É aqui que você é lembrado que a culpa não é da circunstância ao seu derredor. A culpa não é da história que você tem de vida. Todas essas coisas não justificam os seus erros, os seus pecados. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, como Judá deveria ter sido. O fracasso da sua família não justifica o fracasso pessoal dele. Talvez você venha aqui se sentindo vitimizado pela história de vida que você tem até agora. E você está trilhando cada dia da sua vida pior. É hora de colocar um ponto final. É hora de tomar princípios corretos. Judá está caminhando a passo largo para colocar em risco a descendência do povo de Deus. Veja comigo que essa cegueira de Judá atinge o ponto ápice quando ele perde a esposa. A esposa falece e ele vai agir por impulso. E ele vai sair para tosquear e ele encontra uma mulher. Ele acha que é uma prostituta. Cultual! E está um filho da aliança vendo uma mulher que na mente dele é uma prostituta. E ele vai ter relação com ela. E ele precisa pagar para ter isso. Mas aquela mulher não é uma prostituta, aquela mulher é Tamar. A mulher é enganada pelo Judá. Judá não deu o outro, não seguiu a lei com ela. E ela então exige de Judá um pagamento. E ela sabiamente que ela está planejando, existe toda uma estratégia aqui. E ela pede que ele deixe com ela alguns itens, como o anel e alguns outros mais. E diz, vai lá quando trazer o dinheiro, o cabrito lá, e aí você pode levar. E aquela mulher, quando Judá vai, depois de a possuí-la, aquela mulher volta para a sua vida. E Judá manda levar as coisas. E descobre, sabe uma coisa? Não tem ninguém aqui mais. E a fala de Judá é forte. Olha lá, volta comigo. Olha o verso de número 22. Tendo voltado a Judá, disse, não encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Verso 23, vamos ler? Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Judá diz assim, que essa mulher não conte para ninguém o que aconteceu. Percebe que é um homem que quer esconder a feiura dos seus atos. Facilmente nós tentamos esconder a feiura dos nossos atos, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Nós temos medo de ser exposto diante das pessoas. Mas nós não temos medo de ser exposto diante do Deus que vê todas as coisas. Você não vê na boca de Judá nenhuma vez alguma invocação em relação a ter quebrado com os mandamentos de Deus aqui. Mas é uma preocupação dele, se aquilo que ele fez às ocultas vem à tona. Isso é um moralismo barato. E talvez você venha aqui nessa noite só preocupado com o moralismo barato. Muitas vezes nós dizemos assim, sabe de uma coisa, eu sou bom, eu não mato, não roubo, não adultero. Mas dentro do nosso coração há coisas terríveis às vezes. Jesus diz que aquele que odeia no coração já é um assassino. Jesus diz que aquele que olha para uma mulher com intenção impura já é um adúltero. Percebe como que a nossa podridão, não conseguimos encobri-la de Deus. Podemos encobrir do outro. E Judá está só preocupado com isso até aqui. Então a primeira lição que nós vimos é que Judá precisa de um resgate, porque este homem está em grande perigo. Alguém que vira as costas para o povo de Deus, alguém que casa com ímpios, alguém que tem filhos ímpios, alguém que Deus está descendo a vara disciplinadora na família, nos filhos, e esse homem não vê. Precisa de um resgate, precisa que Deus age, porque ele por si só nunca vai voltar atrás. Esse homem está muito parecido com o filho pródigo
vivendo dissolutamente, longe da casa do Pai. E que contraste com a história seguinte, percebe? Deus, de forma maravilhosa, está inspirando Moisés, e Moisés não perdeu o fio da história. Moisés está contando a mesma história. No capítulo 39, você vai ver José resistindo às tentações da mulher de Potifar. Quão distante está Judá da moralidade que José tem? Judá é que vai em busca da mulher, enquanto José rejeita as investidas da mulher. Em ambos os casos, há elementos pessoais envolvidos. Judá foge correndo e fica uma peça de roupa lá. E a mulher pega e diz, olha o que ele fez tentando me abusar. Judá abusa de uma mulher, sai e tem que deixar alguns itens lá. E os itens vão direcionar a história dos dois. Para um vai para a prisão por causa da fidelidade. E Judá vai ser alcançado pela graça de Deus, apesar dos seus pecados. E essa é a segunda lição que eu quero ver com você, a segunda e última. Se primeiro eu espero que você tenha visto a feiura do pecado, e não pense você que você é tão diferente de Judá. Talvez você diz, pastor, eu sou. Não, eu não estou dizendo que você se deita com a sua nora, óbvio que não. Eu não estou dizendo que você se deita com prostituta, óbvio que não. Mas eu e você talvez não controlamos os nossos impulsos. Não tem quando a gente diz assim, eu gritei mesmo. Não me controlei. Você está agindo dentro de uma outra área da sua vida, mas você não está se controlando. Você não está tendo domínio próprio. O que Judá fez? Ele não teve domínio da sua sexualidade. Ele foi casado, ele teve vida sexual ativa, e agora ele perde a esposa, ele está viúvo, mas os hormônios não estão viúvos. Mas ele não domina os seus hormônios, e faz coisas terríveis. E como ele quer fazer de forma encoberta, ele procura aquela que vai ganhar um dinheiro, um trocado para isso. Domina os seus impulsos. Domínio próprio não é fácil para nenhum de nós, mas é necessário. Talvez você não domine e você gasta mais do que você ganha. Você não pode ver aquele sapato lá que você quer comprar. Às vezes o problema é o coração, tá? Às vezes é o coração que precisa ser reafirmado em coisas materiais. E por isso você se endivida mais do que você ganha. A nossa identidade está em fazer parte do povo de Deus, e o Deus que é o nosso Senhor. Judá se afastando disso, ele vive por caminhos terríveis. E talvez você diz, pastor, mas e Tamar nessa história? Tamar foi enganada, porque foi a ela prometida casamento, do irmão mais novo, do Selá, tem que esperar ele crescer. E ela vai para a casa do pai e fica aguardando, e Judá não entrega o filho para casamento. E aqui tem toda uma questão de sustento, de provisão. Essa mulher não tem o INSS para dar a ela um pagamento, uma pensão, não tem. Era a obrigação de Judá sustentá-la financeiramente até que essas coisas acontecessem. E Judá despede para a casa do pai. Essa mulher sofre porque ela perde um marido que era descrente, e depois é dado a ela o segundo marido, que só quer usá-la, mas não quer ter filhos com ela. E depois eles não querem dar o terceiro, e todo mundo acha que a culpa é dela. Todo mundo acha. Marcada na face dela, como a mulher que mata maridos. Mas quem diz que os sofrimentos da nossa vida é um passo em branco para a gente agir erroneamente? Esta mulher, quando fica sabendo que Judá está se aproximando, ela se veste de uma prostituta, ela está pecando. Não existe inocente nessa história, é uma página feia. Tamar está terrivelmente indo em busca de um amparo para a sua vida, da forma dela, nos caminhos dela, do jeito dela. O que importa é resolver esse quadro. E você tem dois personagens afundados no pecado. Talvez nessa noite haja alguém aqui que esteja afundado. Talvez alguém que esteja se afundando. Mas deixa eu apresentar para você a graça de Deus. A graça que visitou Judá, que visitou Tamar, pode visitá-lo nessa noite. E olha rapidamente comigo, essa graça triunfante de Deus sobre o pecado. É a graça de Deus que quebranta
os nossos corações. Quando chega a Judá a informação dizendo, Tamar está grávida, ele fica irado. Ele diz, devemos matá-la, lance fora. Ela quebrou a aliança que ela tem. Olha a hipocrisia, né? Aí ela diz, avisa para ele que eu concebi do homem que é dono destas coisas. Olha agora a reação de Judá. Verso 26, vamos ler? Reconheceu Judá e disse, vamos ler? Mais justa é ela do que eu, porque não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. Ele achava que ele era o justo e ela era a pecadora. Agora ele é confrontado ao ser exposto aos seus próprios pecados. Quem está fazendo isso? A graça de Deus. Há um versículo bíblico que pode resumir essa história. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Judá diz, ela é mais justa do que eu. Pela primeira vez cai dos olhos deste homem as escamas do seu pecado. Por mais que eu e você tenhamos lido toda essa história rápido, isso aqui durou aproximadamente uns 20 anos, irmãos. É o Judá que começa vendendo José, para o Judá que daqui a pouco vai aparecer negociando com José para tentar libertar o irmão. Esse processo foi Deus tirar das vendas deste homem a justiça própria que ele tinha. Sabe por que ele deu a ideia de vender José? Porque ele achava injusto ser preterido em relação a José. Ele achava que ele era bom. Sabe por que ele não quis dar outro filho a essa mulher? Porque ele achava que o filho dele era bom, que quem era o culpado era a mulher. Sabe por que ele usa uma prostituta? Porque ele acha que ele é bom, pagando ele pode usar quem ele quiser. As pessoas são descartáveis. Agora não. Agora cai as escamas. E ele diz, ela é mais justa do que eu. Será mesmo que Tamar é mais justa do que Judá? Judá, ao possuí-la, Judá não sabia que ela era Tamar. Tamar, ao ser possuída, sabia que ele era Judá. Ela planejou que isso acontecesse. Quando nós olhamos para o outro, a gente fica muitas vezes achando quem é o pior da história. Mas quando a gente olha para dentro de nós, nós podemos dizer como Judá, qualquer um é mais justo do que nós. Paulo diz assim, eu sou o principal dos pecadores. Tem um escritor que diz, Paulo só disse isso porque não me conhecia. Esse é o quebrantamento que a graça de Deus faz. Fazer com que você olhe e veja que você não é justo sequer. Aliás, não há nenhum justo sequer diante de Deus. A graça de Deus permite que nós vivenciamos outros momentos na nossa vida, além do nosso fracasso. E aqui está um ponto lindo da graça. A última página de Judá não é a página desse ato terrível dele. Judá ainda vai ser alvo de uma promessa. O descendente de Judá vai reinar sobre o mundo. A graça de Deus alcança as mais improváveis histórias e transforma o que é trágico em bênção. Quem pode ver daqui resultar alguma coisa boa? Ninguém. Mas Deus transforma em bênção aquilo que é mal. Deus vai agir de forma soberana, restaurando Judá e alcançando Tamar. Tamar é uma gentílica. Tamar não nasceu dentro do povo da aliança, mas ela vai ser inserida ao povo da aliança. Quando você vai para genealogias, na genealogia de Jesus, sabe quem está lá? Tamar. Dessa feiura, Deus traz graça, luz, brilha no meio do pecado. Olha então o resultado de tudo isso. Olha lá o verso de número 27. Aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre.
Deus está agindo poderosamente, dando gêmeos. E aí quando vai nascer um, começa a sair com a mão, a mulher já vem e coloca lá o fitizão, é ele, o primogênito e tal, está nascendo primeiro. De repente veio o Pérez e rompe. Porque quem escolhe, quem pertence à família da redenção é Deus. É Deus. Quem está na história da redenção é Pérez. Pérez está na linhagem de Jesus Cristo. Leia Mateus 1. Você vai ver Pérez lá. Alguém que era improvável de nascer. Numa situação terrível. Nasce para pertencer à história da redenção. A graça de Deus quebranta os nossos corações. E a graça de Deus alcança as histórias mais improváveis, transformando em bênção o que é trágico. E a minha pergunta para você é: Judá é mais justo do que você? Tamar é mais justa do que você? Jesus estava diante de uma pecadora. E todos se achavam muito justos para condená-la. Estavam dispostos a fazer o que este homem estava para fazer, apedrejar, matar. A mulher tinha sido pega em adultério. E Jesus diz uma frase: atira a primeira pedra, quem não tem pecado. Escreve alguma coisa no chão, levanta a cabeça, não tem mais ninguém. E ele diz para a mulher: cadê aqueles que te condenavam? E Jesus era o único justo que podia jogar a pedra. Ele disse: se eles não te condenam, eu também não. Vai e não peques mais. Tamar e Judá viveram outra história. Não mais juntos. Deus diz que eles nunca coabitaram. O filho gerado de um grave pecado está dentro da história da redenção. Porque todos nós precisamos de alguém que limpe o nome da nossa família. Mais cedo ou mais tarde a nossa família apronta algumas coisas. E a família de Jacó tem aprontado. Até nasceu o descendente de Judá, que morre na cruz do Calvário, para que este pecado de Judá seja perdoado, para que o pecado de Tamar seja perdoado, e para que eles possam ser reconciliados, e para que você nessa noite possa encontrar perdão junto ao trono da graça. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor ministra graça sobre aqueles que o Senhor escolheu desde a fundação do mundo. E a graça do Senhor, como nós cantamos, é maravilhosa. É uma graça que nos educa. É uma graça que não desiste de nós. Assim como Judá, assim como o filho pródigo do Novo Testamento, muitas vezes nós nos afastamos do agir do Senhor, da graça do Senhor, benevolente a nos colocar numa família da aliança. Mas jamais, ó Deus, nós podemos e conseguimos nos afastar da graça salvífica do Senhor. E por isso o Senhor nos visita, por isso o Senhor nos exorta, por isso o Senhor expõe os nossos pecados, para que nós sejamos quebrantados. O Senhor expôs Davi, o Senhor expôs Judá, para que esses dois pudessem ser reconciliados. O Senhor não esmaga, ó Deus, a cana quebrada. O Senhor não é aquele que pisa naqueles que estão quebrantados pela Tua graça, mas o Senhor é aqueles que restaura. Por isso, ó Deus, visite o coração dos meus irmãos nessa noite. Aqueles que têm pecados encobertos, terríveis, que o Senhor os visite dando quebrantamento, antes que eles precisem ser expostos. Age, ó Deus, com poder restaurador. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor permite que a segunda página da nossa história, transformado pela Tua graça, seja muito mais bela do que a feiura dos nossos pecados. Obrigado porque há alguém muito mais justo do que nós, que é Jesus Cristo. E Ele nos justifica através da Sua obra. E é por isso que nós iremos celebrar a mesa do Filho de Judá. Participaremos do corpo e do sangue do Filho de Judá que foi vertido por nós. Não o sangue e o corpo de Pérez, não, este não. Mas de Jesus Cristo, que é também Filho do Senhor, gerado dentro do útero de uma mulher. Se fez homem, habitou entre nós, para que nós pudéssemos um dia habitar, purificados, mais alvos do que a neve,
a despeito de um passado terrível que nós tivemos. E oramos no nome dele. Amém.